Boa tarde, meu nome é João Victor e eu vou falar um pouco sobre os elementos químicos. Primeiro, sobre o elemento 80, que seu nome em português é mercúrio, já o seu nome original é hidrargiro. Agora, já na descoberta do elemento, esses dados podem variar bastante quando se trata de elementos muito antigos. Você pode olhar em dois sites e dois sites aparecerem datas de descoberta distintas. Mas aqui eu coloquei que gira em torno, a descoberta dele gira em torno de 2000 a.C., com os chineses e os hindus já conhecendo o mercúrio. Porém, também foi encontrado em tumbas no Egito, em 1500 a.C. Entretudo, sua descoberta foi atribuída aos gregos, que utilizavam mercúrio para criar pomadas. Diversos povos do Mediterrâneo usavam o mercúrio para a extração de ouro e prata por amalgamação. O aquecimento da amalgama eliminava o mercúrio, por destilização, deixando o metal nobre purificado. O mercúrio no meu cotidiano eu encontro muito ele em termômetros analógicos, que é para medir aí a temperatura e ver se está com febre. Agora, os isótopos do elemento, ele apresenta isótopos estáveis, que é o Hg 196, 198, o 199, 200, 201 até o 204, e os radioativos, que é os Hg 194 e 95, Hg 197 ou Hg 203. Já a abundância do elemento, ela é desconhecida assim na Terra, porém pode ser encontrado em estado de oxidação, compostos orgânicos e inorgânicos, reservas minerais de cinábrio, pelo desgaste da crosta terrestre que produz vapor de mercúrio, pode estar associado também ao hidrocarbonetos, petróleo e o carvão mineral. O raio atômico do elemento é de 150 picômetros. Seu ponto de fusão e de ebulição. A difusão é de menos 38,83 graus Celsius e o de ebulição é de 356,73 graus Celsius. Sua densidade é de 13,6 kg por metros cúbicos e seu estado de agregação é líquido, quando se trata em temperatura ambiente. Algumas curiosidades do elemento, eu tentei caçar curiosidades mais distintas, sem ser as que a gente costuma ver sempre, sabe? A primeira que eu achei foi que seu nome é derivado da junção dos termos água e prata, por causa das suas características, e também homenageia o deus Mercúrio. Ele já foi considerado mágico na antiguidade, por ser extremamente denso e líquido. Agora vamos falar sobre o elemento 79. Seu nome em português é ouro e seu nome original é auro. Agora sobre a descoberta do elemento. Na Bíblia, a utilização do ouro como símbolo de riqueza e hieróglifos egípcios datam a utilização do ouro desde 4.000 anos antes de Cristo. Na antiguidade, há registro de exploração do ouro no Sudão, norte da Grécia, Irã e China. Na Idade Média, esse metal foi descoberto em outros lugares, como Áustria e Saxônia. É um metal bastante distribuído em todo o mundo. O ouro foi descoberto e utilizado por vários povos diferentes. Por isso fica meio difícil para saber qual povo exatamente descobriu o elemento. O ouro no cotidiano podemos encontrar ele em joias. Já a abundância dele diz que o estoque subterrâneo de reservas de ouro no planeta é estimado atualmente em cerca de 5.000 toneladas. Os isótopos do ouro
é que existem somente um isótopo estável do ouro, que é o ouro 197. Porém, existem 18 radioisótopos, sendo o ouro 195 o mais estável, com uma média de vida de 186 dias. Seu raio atômico é de 166 picômetros e seu ponto de fusão é de 1064,18 graus Celsius e o de ebulição é de 2856 graus Celsius. Seu estado de agregação é sólido em temperatura ambiente. Agora as curiosidades do elemento. O ouro muda de cor quando misturado com outros metais, como o ouro branco, que contém níquel ou paládio. Já extraímos cerca de 80% das 244 mil toneladas mineráveis do ouro de todo o mundo. A pirita, conhecida também como ouro dos tolos, enganou muita gente, como, por exemplo, Christopher Newport, um dos fundadores da colônia de Jamestown, que é o primeiro assentamento britânico na América. Este homem enviou um navio cheio de metal para Londres no século XVII, porém normalmente a pirita é encontrada perto de fontes de ouro verdadeiro. Então, se minerador achá-la, é bom continuar escavando, porque tem chance de encontrar o ouro verdadeiro. Agora vamos falar sobre o elemento 2. Seu nome em português é hélio e seu nome original é hélium. Ele foi descoberto no ano de 1868 por dois astrônomos chamados Pierre Janssen e Norman Lockyer. Essa descoberta aconteceu a partir do estudo do espectro da luz solar. Assim surgiu o nome hélio, do grego hélios, que significa sol. A abundância do elemento. Seu decaimento radioativo do urânio e de outros metais radioativos faz com que esse elemento surja na Terra. Sua abundância na Terra é de cerca de 8 partes por bilhão e 23% em massa no sistema solar. Os isótopos do elemento varia do hélio 2 até o hélio 10. O raio atômico do elemento é de 140 picômetros. Já seu ponto de fusão é de menos 268,93 graus Celsius e o de ebulição é de menos 268,93 graus Celsius. A densidade dele é de 0,0001785 gramas por centímetro cúbico. O estado de agregação do elemento é gasoso em temperatura ambiente. Nossa voz fica aguda quando colocamos esse ar dentro do nosso corpo, porque esse gás é bem mais leve que o ar. E isso acaba aumentando a velocidade com que a voz se propaga. A frequência também é aumentada, consequentemente a voz fica mais aguda. O hélio não é tóxico, mas pode levar à morte, pois quando você inala esse gás, seu fluxo de oxigênio do cérebro é cortado. Os balões flutuam com gás hélio por causa da estabilidade química e por causa dos seus átomos, que são bem pequenos. Agora vamos falar sobre o elemento 1. Seu nome em português é hidrogênio e seu nome original é hidrogênio. Agora sobre a descoberta do elemento. Von Hohenheim produziu esse gás artificialmente estudando a reação química entre metais e ácidos fortes. Eu não achei a data que ele fez esse experimento, mas ele nasceu em 1493 e morreu em 1541. Esses foram os dados que eu achei sobre ele. Ele também foi conhecido como Paracelso.
A descoberta pela primeira vez, naturalmente, foi pelo físico-químico francês Henri Cavendish, no ano de 1766. Em outro site eu também achei que foi descoberto em 1781, mas eu coloquei 1766 porque foi em um site mais renomado. É um elemento único, não sendo nem metal nem ametal, e nenhum dos outros elementos se assemelha a ele. Ele se identificou em uma reação ácido-metal com um gás inflamável, a qual produz água quando queimado. Em 1783, Antoine Lavoisier o batizou como hidrogênio. A aplicação prática com o gás pode ter sido no primeiro balão de gás hidrogênio, de 1783. Aqueles balões enormes que eram usados como meio de transporte também. Só que se tornou uma forma de transporte. Porém, foi barrado por causa de um trágico acidente, mostrando o grande risco que é usar gás hidrogênio para fazer balões, né? A gente pode encontrar esse elemento no cotidiano em água, hidrocarbonetos e compostos orgânicos. Ele é o nono elemento mais abundante da Terra, responsável por 0,9% da massa do planeta. Aparece na forma gasosa, sendo incolor, inodoro, insípido, inflamável e também combinado com outros componentes. Seus isótopos variam de hidrogênio 1 até hidrogênio 7. Esses três isótopos ocorrem naturalmente. O hidrogênio 1, que é chamado de prótio, o 2, que é o deutério, e os mais estáveis, que são os mais estáveis. E o hidrogênio 3, o trítio, tem meia-vida de 12,32 anos. Os outros isótopos são sintéticos e muito instáveis, com a meia-vida de 1 zeptosegundo, 10 elevado a menos 21 segundos. Seu raio atômico é de 53 picômetros. Na imagem aí podemos ver bolhas de hidrogênio. Já seu ponto de fusão é de menos 59,2 graus Celsius e seu ponto de ebulição é de menos 252,87 graus Celsius. Sua densidade é de 0,0899 kg por metro cúbico. E seu estado de agregação é gasoso em temperatura ambiente. Agora, as curiosidades do elemento. O hidrogênio foi produzido durante o Big Bang, juntamente com o hélio e o lítio. Esses são os três elementos mais simples da tabela periódica. Seus números atômicos são 1, 2 e 3, nessa ordem. Cada elemento do hidrogênio do seu corpo provavelmente tem 13,5 bilhões de anos, já que eles foram criados no nascimento do universo. Ele é o único elemento da tabela periódica que pode existir sem nêutrons. E por fim eu termino assim minha apresentação. Obrigado por me escutar até aqui.